Vamos lá, imagine que você é um estudante que você está tentando encontrar um momento na sua agenda para estudar, dedicar tanto para o estudo, para a compreensão do assunto, quanto para a revisão. Mas só que sua rotina está um pouco bagunçada, você ainda não sentou para organizar essa sua semana de estudo. Então, o que é que você quer? Você está procurando algum exemplo de organização de rotina, para ver se você começa a organizar a sua. Você tem uma ideia de como organizar a sua. Então, a ideia desse vídeo é mostrar um exemplo de organização semanal para um estudante que tem aula pela manhã. E aí, de uma maneira que haja tempo para ele estudar, para ele revisar, para ele fazer atividade física, para ele descansar e para ele ter momentos também de lazer. A ideia, então, desse vídeo é servir como uma inspiração para alguém que não tenha noção, que não sabe exatamente como organizar a sua rotina. Então, vou projetar aqui na tela o exemplo de uma organização semanal. Lembrando que essa sugestão daqui, ela não deve ser levada ao pé da letra, deve ser usada de uma maneira rígida. Ela deve ser flexível, ou seja, você deve observar ela e ver se ela se adapta à sua rotina, às suas características individuais, ao seu dia a dia. Porque muitas vezes você pode não se adaptar a ela, ou se você se prender demais a essa rotina aqui, você pode se sentir um pouco mais ansioso, e ela acabar não sendo funcional para você. Então, a ideia é que você utilize ela desde que ela seja funcional, desde que ela funcione para você. Ela te traga benefícios e ela seja sustentável no longo prazo. Então, a ideia dessa organização semanal seria o quê? Para um estudante que ele tem aula das 7 às 12 horas da tarde. E aí eu coloquei aqui um tempo de sono, já que o sono é muito importante, de pelo menos 7 horas de sono. Vamos considerar que esse estudante hipotético, que tem essa rotina aqui de estudo, ele se sinta satisfeito com 7 horas de sono. Ele acorda descansado, na maioria das vezes, com 7 horas de sono. Isso aqui vai variar de dias para dias, mas vamos considerar 7 horas seja suficiente. Então, ele vai dormir às 10 da noite e ele acorda às 5 da manhã. E aí, eu coloquei um tempo aqui de 5 da manhã às 7 da manhã para que ele consiga acordar, tomar o seu banho, tomar o seu café e se deslocar até a escola. Também esse tempo aqui de café e deslocamento vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão gastar mais tempo, outras pessoas vão gastar menos tempo. Mas aqui é só um exemplo, é só um parâmetro para a gente utilizar como ponto de partida. Então, todo esse tempo aqui de 7 às 12 horas, né, de 7 da manhã às 12 horas da tarde, todo esse tempo ele vai estar bloqueado, porque ele vai ter aula na escola. E finalizado esse tempo aqui, então, agora vai ter o tempo de deslocamento, que a gente precisa considerar. Ele sai da escola e vai até a casa dele. Então, aqui eu considerei mais ou menos 1h30, considerando que, às vezes, o trânsito, nesse momento aqui, ao meio-dia, ele está um trânsito um pouco caótico. Então, possa ser que ele demore esse tempo, principalmente se ele morar em alguma cidade grande. Se ele mora em cidade do interior, não pega tanto trânsito, talvez esse tempo aqui ele seja um pouquinho menor, mas vamos deixar aqui 1h30. E aí, ele chegando em casa, ele vai almoçar. E aqui eu coloquei só 1 hora de almoço. Talvez isso seja suficiente, desde que esse estudante hipotético, que a gente está considerando aqui nesse exemplo, ele tenha preparado as refeições dele, o almoço dele, no final de semana. Então, aqui, no momento que ele for almoçar, ele só esquenta a refeição dele, ou no micro-ondas, ou no fogão, enfim. Mas a comida já está pronta, aqui ele só está esquentando. Então, ele acaba não tomando muito tempo. Então, 1 hora aqui seja mais ou menos suficiente para ele almoçar. Terminado o almoço, agora bate aquele sono, o estudante ele quer dar uma descansada, porque esse estudante ele está acordado desde as 5 da manhã. Então, já temos aí das 5 até mais ou menos às 15 horas da tarde, já tem mais ou menos aí 10 horas que o cérebro dele está acordado, está na ativa. Então, talvez valha a pena ter um momentozinho ali de descanso. Coloquei aqui 30 minutos de descanso. Descansou, deu aquela dormida, acordou, né, com um pouco mais de disposição. E aí agora ele vai utilizar o tempo das 15... Ai, eu tô sem meu óculos. Das 3 horas da tarde até as 5 da tarde para estudar. E aqui, esse tempo aqui de estudo é para compreensão dos assuntos. Não é para ele revisar algum assunto que ele já viu, mas é para compreender assuntos que ele viu em sala de aula e que ele ainda não compreendeu muito bem. Também esse tempo ele pode dividir
com tarefas que são passadas na escola que ele precisa fazer em casa. Como, por exemplo, atividades para casa, algum seminário, alguma pesquisa que ele precise fazer. Mas esse tempo aqui, essas 2 horas, ele pode utilizar para esses fins. Tanto para desenvolver a compreensão do assunto, quanto para dedicar para ele fazer essas atividades extra classe, que muitas vezes tem. Separei também aqui tempo de atividade física. Por quê? Por que separei 2 horas de atividade física? Porque não é que o estudante ele vai passar só 2 horas fazendo, vai passar 2 horas fazendo atividade física, se exercitando, não. Provavelmente ele passe 1 hora, né, fazendo a atividade física dele, só que o que acontece? Ele tem o tempo de deslocamento até o local onde ele faz a atividade física, tanto o deslocamento de ida quanto o deslocamento de volta. E não só isso, mas ele também precisa colocar roupa de treino, pegar uma garrafinha d'água, comer alguma coisa. Então, tudo isso consome tempo. Então, você também precisa considerar o seu planejamento aqui de tempo, para que ele seja mais realista possível. Chegou da atividade física, agora ele vai jantar. Também coloquei 1 hora de jantar. Se ele preparar o jantar aqui, como o jantar geralmente é menos trabalhoso do que almoço, então possa ser que ele consiga, com 1 hora ele consiga preparar e comer. Ou então, se ele já tiver preparado a refeição dele no final de semana, né? Essa refeição no final de semana, pelo menos a proteína, já fica mais fácil. Mas coloquei aqui 1 hora, talvez seja suficiente, mas aí o estudante ele pode dar uma adaptada, mas vamos considerar que para esse estudante hipotético aqui é suficiente. E aí, depois do jantar, eu coloquei mais 1 hora dedicado para estudo, mas especificamente para revisão de assuntos que ele já compreendeu. Então, aqui é só o momento de reforçamento. E aí, ele pode revisar assuntos que ele viu recentemente, assuntos que ele viu já há algum tempo, fazer conexão entre um assunto e outro. A ideia é que esse momento aqui seja exclusivo para ele reforçar o que ele já aprendeu, para que o que ele já aprendeu não seja perdido aí pelo processo de esquecimento, para que isso sempre esteja um pouquinho fresco ali na sua memória, para que quando ele precisar lembrar dessa informação, essa memória ela venha rapidamente, ela sai rapidamente da sua memória de longo prazo e venha rapidamente para a sua memória de trabalho, para ele consiga responder a questão ou resolver o problema que esteja associado a essa informação que ele precisa lembrar. Pronto, então aqui dediquei 1 hora, talvez seja suficiente. E aí, eu coloquei 1 hora entre o momento que ele vai dormir e o momento que ele terminou de fazer essa revisão. É importante aqui que esse tempo, as atividades desse momento aqui, eles não exijam tanto esforço mental, eles não gerem muita... Talvez ativação mental não seja a melhor palavra, mas que não seja atividades intelectuais, porque isso pode estimular bastante seu cérebro e aí acaba atrapalhando o seu sono. Então, vale a pena colocar aqui atividades que te deixem mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado, para que você consiga dormir melhor aqui, para que esse estudante consiga dormir melhor aqui às 10 horas. E aí, nesse momento aqui, ele pode usar para tomar um banho, para relaxar, para conversar com a sua família, para conversar com algum amigo, mandar alguma mensagem, sempre tendo em mente, tendo cuidado de preencher esse tempo aqui com atividades que não vai atrapalhar o seu sono. E aqui, perceba que eu não organizei nem o sábado, nem o domingo, porque eu deixei livre. Aqui para o estudante fazer o que ele quiser. E aí aqui ele vai sair com os amigos, sair com a família, ter um momento de lazer. Ele pode utilizar para fazer as atividades domésticas, cozinhar, limpar a casa, lavar roupa, e fazer compras. E lembrando que essa organização essa organização que eu sugeri aqui, ela não precisa ser rígida. E, na verdade, ela nem vai ser, porque vão ter momentos que as atividades da sala de aula, os conteúdos que ele precisa estudar, vai demandar muito tempo. Então, talvez, esse momento aqui de estudo, ele precisa ser um pouquinho maior. Ou, então, outras épocas, não vai demandar tanto assim, não vai ter tanta atividade, não vai ter tanto material para estudar. Então, talvez, ele pode diminuir esse tempo. Ou, às vezes, ele nem vai conseguir fazer atividade física, porque ele tem alguma outra coisa para fazer, ou ele ficou doente. Mas a ideia é que você tenha um planejamento prévio para que você consiga se manter aderido a ele sempre que possível. E quando você não conseguir se manter aderido a ele, por N fatores aí,
que vão estar presentes na vida, mas que depois desse momento que você saiu dessa rotina, saiu desse planejamento, você consiga voltar, você tenha uma direção para seguir. Então, a ideia é que esse planejamento, ele se sirva de inspiração para que você comece a organizar a sua semana de uma maneira que funcione para você, de uma maneira que seja saudável e sustentável e te ajude a aprender melhor o que você precisa aprender. Eu sou Maiana, eu sou doutoranda em Neurociências pela UFMG, investigo sobre memória e aprendizagem. Espero que esse vídeo ele seja útil para você. Até o próximo. Tchau!